Vamos lá? Deu uma pausa aí, tomou um café, tomou uma água, respirou e vamos continuar. Eu queria sempre pontuar aqui com vocês algumas coisas e essa é muito importante. A gente falou isso logo no primeiro vídeo. Giovanni, mas você está me dando muita lei, está citando STJ, está citando STF, está citando TNU, FONAGEF, 8.212, 8.213, Emenda Constitucional, Constituição, Decreto 3048. Para que isso tudo, Giovanni? Eu só quero conceitozinhos. Eu só quero que você me fale o que é auxílio-doença, o que é aposentadoria, quais foram os pontos que mudaram, o que eu posso fazer aqui e acolá. Assim, então você certamente estaria no lugar errado. E certamente, se eu estivesse fazendo isso aqui, eu estaria ofendendo a sua inteligência e não valeria a pena. Porque talvez isso, até umas breves pesquisazinhas aí, pode te dar essas informações. Eu realmente aqui estou tentando te dar o melhor conteúdo. Porque pensa o seguinte, se você for recorrer de uma decisão administrativa junto ao INSS, se você for responder uma questão de concurso, se você, doutor e doutora, for analisar um caso concreto, for fazer uma petição, ou for recorrer também, apelar, agravar, o que for, você precisa colocar fundamentação, né? Você precisa citar leis, citar jurisprudências. Imagina um recurso seu administrativo citando súmulas da TNU, precedente do STF, citando a lei, a 213, a 212, a 3048, a Emenda Constitucional. Olha, quantos argumentos você tem para conseguir chegar onde você quer. A nossa intenção com esse curso é essa, te municiar para que você tome uma decisão mais acertada no seu planejamento previdenciário, para que você consiga passar no seu concurso e para que você, advogado e advogada, consigam realmente dar o melhor para os seus clientes. Essa a nossa missão aqui. E é por isso, Giovanni, mas por que você não dá uns conceitozinhos? A gente vai na lei, o tempo que a gente tem, a gente pode ir na lei e é aquilo que a gente falou, a gente vai tomando uma certa intimidade com essa lei. Quando vocês perceberem, gente, isso aqui vai ser natural, Como é que eu comecei a perceber isso? Foi lá na faculdade, lá 15 anos atrás, talvez, e os professores, foi direito civil, foi o que eu me lembro agora, que mais eu me recordo, direito civil e direito penal. Então os professores davam as aulas deles e colocavam alguns conceitos. Eu falei, cara, de onde eles tiram isso? De onde tá? Eu olhava no livro, também estava. Você pode perceber que poucos livros citam as leis. E normalmente palestrantes, professores, não ficam citando leis, não citam a informação jurisprudencial, qual é a súmula, não citam. Por quê? Porque é como se aquilo ali fosse um conteúdo deles, sabe? Como se fosse gerado por eles. A nossa missão não é essa aqui, não é nos envaidecer e sim servir. Eu acho que, como eu disse, a gente está aqui para criar pontes e não muros. Então, eu sinto muito, eu peço um pouco de paciência, mas vai valer muito a pena. Eu até citei a questão do tira casaco, bota casaco, né? Eu não lembro qual é o nome da cena, né? Que o primeiro Daniel San, ele ficava limpando o carro para cá e depois limpava para cá. Então, eu não lembro a cena como é que é. Eu só lembro que qual foi a ordem, né? O que o mestre Miyagi ali disse para ele, eu não me lembro. Mas é mais ou menos isso, é repetitivo. Mas na hora que o bicho pega, aquilo faz toda a diferença, sabe? E é isso aqui, muitos não conhecem, toda essa matéria legal e jurisprudencial que a gente passou aqui. E todos nós aqui já estamos muito mais à frente, muito mais avançado, até para uma discussão um pouco mais aprofundada. Então vamos lá, aposentadoria por invalidez, ou, agora com a reforma da Previdência, aposentadoria por incapacidade permanente, certo? Aposentadoria por incapacidade
permanente. É assim que a reforma da Previdência conceitua a aposentadoria por invalidez, tá bom? Vamos lá, abra sua lei aí no artigo 42 da 8.213, tá? A aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez, vamos chamar de vez em quando uma ou outra, tá? Pra gente ficar familiarizado, porque até no INSS mesmo, no dia a dia, nas próprias sentenças e tudo mais, nas questões de prova, podem vir também com uma aposentadoria por invalidez até perpetuar essa questão da aposentadoria por incapacidade permanente. É maior, né? Então, a aposentadoria por invalidez está disciplinado do artigo 42 ao 47 da Lei 8.213, é a Lei de Benefícios, correto? A gente sabe que a Lei 8.213 é a Lei de Benefícios e a Lei 8.212 é a Lei de Custeio, certo? E o Decreto 348 é o regulamento do INSS, tá legal? Então vamos lá, olha só o que diz o artigo 42, vocês acreditam que já estamos aí na metade, tá legal? A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado, quando, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Olha só, pontos interessantes aqui da aposentadoria por invalidez. Olha só, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação. Ele está incapaz para o trabalho e é improvável a sua reabilitação diante daquelas condições ali. E esse benefício será pago enquanto ele continuar nessa situação, certo? Olha o que diz o parágrafo 1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico pericial, a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. É muito complicado esse médico de confiança, a gente pode chamar também de assistente técnico, junto à perícia médica do INSS. Ele é mal visto demais. Então, o que mais eu aconselho as pessoas que me procuram para tratar dessa questão da perícia médica é ter bastante documentação médica. Se diante das documentações médicas ali incontestáveis, o perito simplesmente olha e te nega o benefício, simplesmente você pega aquilo tudo ali, entra com a ação de restabelecimento, ou a ação de concessão de auxílio-doença, restabelecimento caso não seja prorrogado o benefício, e a concessão caso seja negado o primeiro benefício, e certamente o juiz já marca a perícia, em 30 dias você está fazendo aquela perícia e recebendo o benefício. É bem prático mesmo. Então a gente acabou de ver aqui o artigo 42 e seu parágrafo 1º. Quais são os requisitos legais, gente, da aposentadoria por invalidez? Incapacidade, qualidade segurada e carências. Incapacidade, qualidade segurada e carência. Ponto 1, gente, incapacidade para qualquer trabalho. Você está incapaz para qualquer trabalho. Então, olha só, essa incapacidade não pode ser apenas, ela pode não ser apenas critérios médicos. Então, a perícia médica pode falar, olha, ele está incapaz, mas analisa-se outras questões, tá? Como condições sociais, pessoais e até culturais também. Então, você pode ter ali uma perícia médica analisando critérios sociais, econômicos e culturais também. A gente já vai ver isso aqui, por exemplo, com a questão do portador do vírus HIV/AIDS. Tá legal? Olha só, vamos lá, meu povo. Súmulas da TNU. Abre aí aquela nossa folhazinha aí, com nosso arquivo aí com as súmulas da TNU. É isso, o que você pode fazer aqui? Pode colocar entre parênteses ali, ó, aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, já que estamos falando dessa. Então você pode botar A, né, de aposentadoria, e de incapacidade, P, permanente, para você ir fazendo seus resumos. Olha só o que diz a súmula 47 da TNU. Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho,
o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez. O que acontecia aqui? O cara, vamos supor, tá? Um senhor que sempre trabalhou na roça, tá? Tava ali na roça. Não, pegar um lavrador aí, um cara que trabalha, sei lá, um entregador de pizza, pronto. Um senhor que hoje entrega pizza lá na cidadezinha dele no interior. Tá lá entregando as pizzas dele. Ele é entregador de pizza, sempre foi e tudo mais. Não, padeiro. Padeiro fica melhor. O senhorzinho lá da cidade do interior é padeiro, tá? Ele já tá ali com seus 57 anos, não sabe ler, não sabe escrever, mas é um bom padeiro. Sabe lá aquele pãozinho delicioso e tal. Ó, saudade do interior, né? Essa pandemia aí tirou aí essa possibilidade da gente viajar de vez em quando, é muito bom, né? E aí esse padeiro lá do interior, ele veio se acidentar e acabou perdendo a mão, certo? E na mesma hora, tinha um advogado lá, né? Um advogado que foi lá comprar pão, tem uma casa lá nesse lugar, quem dera que fosse eu, mas não, quem dera não, deixa pra lá. Mas ele tá lá e ele acaba, quando foi estacionar, ele foi para uma audiência lá, foi estacionar para um lanche, acabou batendo com o carro e perdeu a mão direita também, certo? E aí são os dois, como ele tem casa lá, o advogado também, os dois foram procurar no INSS para buscar o seu auxílio-doença, a sua aposentadoria por invalidez. Vou entrar com minha aposentadoria em invalidez, eu estou inválido. E esse advogado também tem a mesma idade que o seu João, 57 anos. E quando chegaram no INSS, o INSS pegou e falou: "Ô, seu João, o senhor, a gente acabou de ver um advogado aqui que está na mesma situação que o senhor, então diante disso aqui o senhor também não vai ter direito não. A gente não deu para ele, porque ele pode advogar sem uma mão, e o senhor tem a mesma idade que ele, acho que dá até para o senhor virar advogado se o senhor quiser." E nega para ele também. E aí vamos ler, a gente vai ler essa e vamos ler mais duas súmulas. Olha só, de novo, 47. Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez. E aí o seu João fala: olha, eu vou correr atrás dos meus direitos, porque eu não sei ler, não sei escrever, a única coisa que eu sabia era fazer pão, e perdi minha mão direita tal, e tudo mais. E aí vai cair nessa condição. Tudo bem, a incapacidade dele é imparcial, mas diante do fato das condições sociais e culturais dele, pessoais dele, culturais, sociais, não tem como ele trabalhar mais. Então, pode conceder a aposentadoria por invalidez dele sim. Consegui explicar um pouquinho? Vamos ler agora, gente, a súmula 77 da TNU. Olha o que diz a 77. Vem comigo, vamos lá. O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a atividade habitual. E aí o doutor que estava lá, o advogado, entrou também na justiça. Falou: se o João Padeiro entrou na mesma situação que eu, vou entrar também. E aí, para o caso do seu João, o juiz concedeu com fundamento na súmula 47 da TNU. Já para o doutor lá, o advogado, negou com a súmula 77. Por quê? Porque ele sem uma mão, dá para ele continuar advogando. Entendeu? Como essa questão, como vai se judicializando as questões. E aí, outra súmula 78. Olha a súmula 78. Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a capacidade em sentido amplo e em face da elevada estigmatização da doença. Então, vamos supor que aquele segurado trabalha no call center e acaba
contraindo ali, sendo contaminado com HIV ali por alguma circunstância. Diante dessa situação, realmente, dependendo do CD4 dele, da imunidade dele e tal, ele acaba externando que ele está com HIV e alguns acabam desconfiando e aquilo ali vai passando. E aí ele fala, olha, não consigo mais trabalhar, eu tô com problema psicológico e tal, e como é que eu faço agora? E aí ele vai pedir a aposentadoria por invalidez dele, e aí entra nessa situação da súmula 78. Comprovado que o requerente de benefício é portador de HIV, requerente de benefício de quê? De auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo e em face da elevada estigmatização da doença. Certo? Súmula 78. 3 súmulas aí da TNU aí pra gente. Turma Nacional de Uniformização, que está relacionada à Justiça Federal. Então vimos o que a gente acabou de ver, incapacidade. Vamos analisar agora a qualidade de segurado. Olha só, artigo 42, parágrafo 2º da 8.213. Olha o que diz. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá o direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Rapaz, isso aqui tem demais. E muitas pessoas, às vezes, perdem a oportunidade de ajudar outras pessoas ou perdem a oportunidade até de ser ajudada por não saber disso. Pensa o seguinte, olha, você tem uma doença. Vamos supor que você tem um problema lombar, tá? Tem uma hérnia de disco, tá? Mas você não estava segurado. Tudo bem. Você começou a voltar a trabalhar, fez uma terapia, um pilates ali, voltou a trabalhar, tá? Voltou a trabalhar de vendedor. Tá trabalhando 1, 2 anos, 6 meses, mais 2 meses e tal. E de repente, você vai pegar uma caixa em algum lugar que seu chefe pediu e tudo mais, e estoura uma cervical ali, não sei como é que chama isso, mas agrava demais e aí cria-se um dano maior do que já tinha. E aí o que acontece? O cara vai pedir auxílio-doença. O que a INSS fala? Olha só, foi negado, sabe por quê? Porque a gente verificou aqui que você já tinha hérnia de disco antes de se filiar ao INSS. Então, você não tem direito. O que a pessoa vai fazer? Se não tiver esse conhecimento que vocês estão tendo aqui, vai baixar a cabeça e vai tentar um LOAS, vai tentar seguir a vida lá dentro da condição de sobrevivência. Você aí, concurseiro, vai marcar errado. E você, doutor e doutora, vai acabar de perder um cliente. Por quê? Porque você não conhece a lei. Olha aqui, a gente está na lei. Artigo 42, parágrafo 2º, diz: a doença ou lesão que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá o direito à aposentadoria por invalidez, salvo, a não ser que quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão. Abre aí na súmula 53 da TNU. Olha o que diz essa súmula, gente. Não há direito a auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é pré-existente ao reingresso ao regime geral de previdência social. Inclusive, o INSS vai fundamentar nessa súmula 53, certo? Se é pré-existente, mas olha só, é interessante isso aqui, porque pensa o seguinte, normalmente as súmulas, a jurisprudência vem para relativizar para melhor, para criar abranger, ter mais margem de proteção social para o segurado. Nesse caso aqui foi o inverso, né? Você parece que assim, a lei está favorecendo o segurado e a súmula da TNU está restringindo, e realmente é isso. Então, olha só, não adianta você só conhecer jurisprudência, porque nesse caso aqui, na interpretação da lei, a gente descobre a brecha e consegue garantir um direito precioso, porque você provando
que na verdade aquilo ali não é doença pré-existente, sim agravamento, você muda a sua história, ou a história de alguém, não é verdade? Então vimos, a gente já viu incapacidade, qualidade de segurado, você tem que ter essa qualidade de segurado, e a carência. Gente, a carência aqui, ela é super importante, porque ela não foi alterada pela reforma da Previdência. E está lá no artigo 25 para inciso 1º da Lei 8.213, tá? E o artigo 26 para inciso 2º, ele, combinado com o artigo 151 da lei também, da 8.213, ele cria as exceções. Mas olha o que diz o artigo 25, inciso 1º, olha só, a concessão, a lei 8.213, tá? Abre aí, artigo 25, a concessão das prestações pecuniárias ao regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto do artigo 26. Olha o que ele diz: auxílio doença e aposentadoria por invalidez, 12 meses mensais, 12 contribuições mensais. Qual é a carência para um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez? 12 contribuições, certo? Me filiei hoje, passaram 12 contribuições, me acidentei ou fiquei inválido, está lá a aposentadoria por invalidez. Aí eu queria ler com vocês o artigo 151, que fala o artigo 26 fala dos benefícios previdenciários que você terá independentemente de carência. Independe de carência. Ele te remete lá para o artigo 151 da Lei 8.213. Olha o que diz o artigo 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso 2º do artigo 26 desta lei, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao regime geral, for acometido das seguintes doenças: tuberculose, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, incapacidade irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, síndrome de deficiência imunológica adquirida, AIDS, ou contaminação por radiação, com base na conclusão da medicina especializada. Jurisprudência unânime. Esses aqui são doenças exemplificativas, tá? Dependendo do laudo e da perícia médica, isso pode ser relativizado e a sua doença também entrar aqui. Eu tive um caso de esclerose múltipla. Tá aqui, não tá? Esclerose múltipla tá aqui, não deixa de entrar aqui não, certo? Agora, quando é que se perda da qualidade de segurado, gente? Isso foi mudado, foi alterado em 2019, então é interessante a gente conhecer, foi aquela mini reforma da Previdência lá de 2019. Artigo 27A da 8.213, olha o que diz: na hipótese de perda de qualidade de segurado para fins de concessão de benefício de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, de salário maternidade e auxílio reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da filiação da Previdência, com períodos integrais de carência. Época foi parcial, não parcial, então agora, olha só, o segurado deverá contar com os períodos integrais. Para ele ter direito a isso aqui, ele tem que ter lá os 12 meses de carência, ponto final. Súmula 73. O tempo de gozo de auxílio-doença e... isso aqui é importantíssimo, gente. O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidentes de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuição para a Previdência Social. A gente já falou dessa súmula 73 e já explicamos ela. Saiu do benefício, já que você ali não é de acidente de trabalho, direto recolhe uma contribuição para esse período ser contado como período intercalado
E aí esse período vai contar como tempo de contribuição. Beleza? Súmula 72. Olha o que diz a súmula 72. É possível o reconhecimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. Nossa, gente, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro demais. Olha só. Seu João ficou incapacitado para o trabalho, tá? Só que ele não podia ficar parado. Ele não tinha como ficar parado e ele pediu, na verdade, auxílio-doença. Ela falou, olha, não tem jeito, ou pediu aposentadoria por invalidez. Vamos lá, pediu aposentadoria. Já que a gente está falando de aposentadoria por invalidez, na próxima aula a gente vai tratar de aposentadoria de auxílio-doença. Mas vamos lá. Pediu aposentadoria por invalidez. Foi negado. Foi negado para ele. O que ele fez? Ele tinha que trabalhar, tinha que sustentar a família. Então ele conseguiu um trabalho de repositor, de gôndola, de supermercado, porque não tinha jeito, ele tinha que trabalhar. E o benefício dele, o pedido de benefício previdenciário dele, estava em andamento. E aí o INSS negou, ele entrou na justiça falando, olha, eu tenho direito, olha aqui. E o INSS foi e contestou dizendo o seguinte, olha, ele tanto não tem direito, que inclusive a gente já consultou o CNIS dele aqui, e ele está trabalhando de repositor de mercado. E aí o juiz vai pegar o quê? Súmula 72. Olha aí. É possível o reconhecimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. Olha aí a súmula 72 da TNU. Não é um grande argumento? E vai fazer diferença, com certeza faz diferença. Vamos lá, gente. Incapacidade pré-existente, a gente falou da súmula 53, não foi isso? A gente já colocou essa súmula 53, não há direito não há direito a auxílio-doença aposentadoria quando a incapacidade para o trabalho é pré-existente ao reingresso do segurado. Mas eu queria colocar para vocês é o seguinte, porque eu fui fazendo e aí eu lembrei disso e deixei aqui. Incapacidade pré-existente é diferente de doença pré-existente. A doença pré-existente não exclui o seu direito na data da sua filiação. Você pode ter uma doença. O que você não tem incapacidade. Você tem a doença, mas não tem incapacidade. Mas o agravamento daquela incapacidade pode sim te dar o direito ao auxílio-doença. Guarde, por favor, essa súmula 53 da TNU. Tá legal? Agora, prova ou aferição da incapacidade. Como é que é feito isso? A gente já analisou, já verificamos que é por perícia médica. E lá no artigo 43, da 8.213, ele coloca a questão do... Vamos ler aqui para vocês verificarem. Artigo 43 da 8.213. Olha, a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato à cessão do auxílio-doença, ressalvado parágrafos 1º, 2º e 3º. Então, parágrafo 1º. Concluída a perícia médica inicial pela existência da incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será, se o segurado é empregado, gente, a contar do 16º dia do afastamento, da data da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. B. Se o segurado é empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias também. Durante os primeiros 15 dias de afastamento, atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. A gente sabe, né? Olha, a partir do 15º dia você está pelo INSS. A gente ouve muito isso. E o fundamento disso está onde, gente? Artigo 43 da 8.213. Vem comigo. Súmula 47. Olha o que diz a súmula 47 da TNU. Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho,
o juiz deve analisar as condições pessoais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez. 77. O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais quando reconhecer a incapacidade da sua atividade habitual. E 78 fala da questão da AIDS. Eu acabei repetindo essas três aqui, foram as que a gente analisou aqui em cima, não é verdade? Sobre quando a gente falou do seu João, padeiro, e do advogado, não é verdade? Vamos lá agora, valor do benefício. Valor do benefício, gente, olha só. Estamos com 30 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui e aí a gente volta para não se delongar demais, tá bom? Vamos lá, já voltamos.